Jéssica dirigiu 4 horas para surpreender o noivo. Ela estava apaixonada e contando os dias para o casamento. Mas ao chegar lá, descobriu a maior traição da sua vida. Ela ficou despedaçada. Na volta para casa, presenciou um acidente e salvou a vida de um desconhecido. E dois destinos se cruzaram naquele exato momento. Aquele homem mudaria sua vida para sempre. Esta é a história de uma mulher que foi traída e humilhada. Mas quando ela finalmente se reergueu, nada pôde detê-la. Antes de continuar, quero que saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Por isso, se estiver gostando, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Este gesto simples e gentil nos ajudará a escrever novas histórias emocionantes para você. Jéssica sorriu ao olhar para o reflexo no espelho retrovisor. Os olhos verdes brilhavam de expectativa e ela ajeitou uma mecha do cabelo castanho escuro atrás da orelha. 4 horas de estrada valiam cada segundo quando se tratava de Gilmar. 2 anos. 2 anos de namoro à distância, de ligações noturnas, de promessas sussurradas e planos de casamento. O ateliê tinha sido fechado mais cedo naquele dia. As clientes entenderiam. Afinal, era o aniversário de namoro deles e ela tinha economizado cada centavo nas últimas semanas para essa surpresa. Um fim de semana juntos, sem avisar, apenas os dois. Ele vai adorar, murmurou para si mesma, virando a esquina da rua onde Gilmar morava. O coração disparou quando reconheceu o prédio cinza de 5 andares. Estacionou do outro lado da rua, tirando a chave da ignição com mãos trêmulas de ansiedade. A boa ansiedade. Aquela que faz o peito apertar de felicidade. Mas então, ela ouviu. A porta giratória do prédio se abriu e Gilmar saiu. O mesmo, sorriso encantador. A mesma barba bem feita que ela tanto amava. Só que ele não estava sozinho. Uma mulher alta, bonita, segurava a mão dele. E não era uma mão qualquer. Era aquele entrelaçar de dedos que diz mais do que 1000 palavras. Aquele toque íntimo, familiar, que dói só de olhar. O mundo de Jéssica parou. Ela apertou o volante com força, os nós dos dedos ficando brancos. Não. Não pode ser. E então aconteceu. Gilmar virou o rosto para a mulher e a beijou. Ali, na luz do poste, sem pressa, sem culpa. Um beijo longo, profundo, daqueles que dizem você é minha. As lágrimas vieram antes que Jéssica pudesse processá-las. Quentes, silenciosas, desesperadas. Ela levou a mão trêmula até a boca, sufocando um soluço que ameaçava explodir. 2 anos. 2 anos de sacrifícios, de economia, de sonhos bordados em cada vestido de noiva que ela costurava para outras mulheres, imaginando o dela próprio. 2 anos de eu te amo e mal posso esperar para nos casarmos. Mentiras. Tudo eram mentiras. Gilmar riu de algo que ela disse, e aquele som, aquela risada que Jéssica achava que era só dela, perfurou seu peito como uma lâmina afiada. Ela precisava sair dali. Agora. Com as mãos tremendo violentamente, Jéssica ligou o carro. As lágrimas embaçavam sua visão, mas ela não se importava. Só queria desaparecer. Virou o volante bruscamente e acelerou, a imagem do beijo gravada em fogo em sua mente. A estrada escura se estendia à frente, como um túnel sem fim. Ela dirigia no piloto, automático, as lágrimas escorrendo sem parar. O peito ardia. Cada respiração doía. Como ele pôde? Como ela não percebeu? Eu fui tão idiota, repetia entre soluços, apertando o volante como se isso pudesse ancorar seu mundo desmoronando. As luzes da cidade ficaram para trás. À frente, apenas a escuridão da estrada e o peso esmagador da traição. Jéssica mal conseguia enxergar através das lágrimas, mas continuava dirigindo, fugindo da dor que a perseguia como uma sombra. Então, na curva à frente ela viu 2 faróis descontrolados cortando a noite. Um carro em alta velocidade derrapou violentamente, perdeu o controle e, em câmera lenta terrível, saiu da pista. O som do impacto ecoou na noite silenciosa. Vidros se estilhaçando, metal se retorcendo. E então, o silêncio mais assustador de todos. Jéssica pisou no freio com força total, o próprio carro quase derrapando. Seu coração,
Já despedaçado, agora batia descompassado por outro motivo. O carro acidentado tinha caído, direto no lago ao lado da estrada. E estava afundando. Por um segundo que pareceu durar uma eternidade, Jéssica ficou paralisada dentro do carro. O coração ainda sangrava pela traição. As lágrimas ainda molhavam seu rosto. Mas seus olhos agora estavam fixos naquele veículo sendo engolido pelas águas escuras do lago. Alguém estava lá dentro. Não, não, não. A voz saiu rouca, quebrada. Sem pensar, porque se pensasse, talvez não fizesse. Jéssica abriu a porta do carro e correu. Seus pés tocaram o asfalto frio, depois a grama úmida da margem. O lago estava a poucos metros e o carro já estava meio submerso, a parte traseira erguida em um ângulo assustador. "Tem alguém aí!" gritou, a voz ecoando na noite vazia. "Aguenta! Eu vou ajudar!" Não houve resposta. Apenas o som sinistro da água entrando no veículo. Jéssica chutou os sapatos e mergulhou. A água gelada roubou o ar de seus pulmões. Era como 1000 agulhas perfurando sua pele ao mesmo tempo. Cada músculo do corpo gritou em protesto. Mas ela continuou nadando, os braços cortando a água com desespero. O carro afundava mais rápido do que ela imaginava. Quando chegou até ele, a água já cobria as janelas. Através do vidro embaçado, ela viu um homem inconsciente, a cabeça caída sobre o volante. "Não!" bateu no vidro com força. "Acorda! Por favor!" Ele não se mexeu. Com toda a força que tinha, Jéssica puxou a maçaneta. Travada. Tentou novamente, os dedos escorregando, os pulmões começando a arder. Precisava respirar, mas não podia desistir. Olhou ao redor freneticamente e viu uma pedra no fundo do lago. Mergulhou, pegou-a e voltou à superfície. Com toda a adrenalina correndo em suas veias, bateu no vidro lateral. Uma rachadura, outra pancada, outra. E finalmente, o vidro cedeu. A água invadiu o carro com violência. Mas Jéssica conseguiu enfiar o braço e destravar a porta. Puxou o homem com uma força que não sabia possuir. Ele era pesado, completamente desmaiado, mas ela não soltou. "Você vai viver. Eu não vou deixar você morrer aqui." Nadou de costas, puxando-o consigo. Cada braçada era uma luta contra a exaustão, contra o frio que já entorpecia seus membros, contra a vontade de simplesmente afundar e deixar tudo acabar. Mas Jéssica continuou, porque se havia algo que a traição lhe ensinara naquela noite, era que ela era mais forte do que imaginava. Finalmente, seus pés tocaram a margem. Arrastou o homem para fora da água, deitando-o na grama. Estava tossindo, tremendo violentamente, mas vivo. Ele estava vivo. À luz fraca da lua, ela pode vê-lo melhor. Alto, forte, aparência de uns 35 ou 36 anos. Cabelos pretos molhados grudados na testa, um rosto bonito, com traços marcantes e inconsciente. "Por favor, acorda", sussurrou, verificando a pulsação no pescoço dele. Estava lá. Fraca, mas estava. Jéssica levou a mão ao bolso da calça, procurando o celular para chamar a emergência. Seus dedos encontraram apenas o tecido molhado. O celular. Onde estava o celular? O lago. Tinha caído no lago durante o resgate. Não, não pode ser. Olhou ao redor desesperada. Estrada vazia. Nenhum carro passando. Nenhuma casa por perto. Apenas ela, um homem inconsciente e a noite fechada. Não havia tempo a perder. Com toda a força que lhe restava, Jéssica passou os braços sob as axilas do homem e começou a arrastá-lo em direção ao seu carro. Cada passo era uma agonia. Suas roupas encharcadas pesavam toneladas. Seu corpo tremia incontrolavelmente de frio e exaustão. Só mais um pouco. Ofegava puxando-o pela grama. Vamos, e conseguir. 10 metros pareciam 10 quilômetros, mas finalmente chegou ao carro. Abriu a porta traseira e, com um último esforço sobre-humano, conseguiu colocá-lo no banco. Jéssica entrou no banco da frente, ligou o aquecedor no máximo e pisou fundo no acelerador. O hospital mais próximo ficava a 20 minutos dali. 20 minutos que poderiam significar a diferença entre a vida e a morte. Olhou pelo retrovisor. O homem respirava, mas estava pálido, demais.
Aguenta firme, murmurou, as mãos ainda tremendo no volante. Eu não te salvei para você morrer agora. E dirigiu pela noite, deixando para trás o lago, o carro afundado e um pedaço de si mesma que nunca mais seria a mesma. As luzes fluorescentes do hospital ardiam nos olhos cansados de Jéssica. Ela estava sentada em um banco duro de plástico na sala de espera, ainda com as roupas úmidas grudadas no corpo, os cabelos desgrenhados secando lentamente. Tremores ocasionais ainda percorriam seus braços. Já eram 4 da manhã. 4 horas desde que ela entrara correndo pela emergência, gritando por ajuda, com um homem desconhecido nos braços. Os médicos o levaram imediatamente. Você salvou a vida dele, disseram. Mais alguns minutos e seria tarde demais. Mas Jéssica não se sentia uma heroína. Sentia-se vazia, exausta, quebrada. Encostou a cabeça na parede fria e fechou os olhos. A imagem de Gilmar beijando aquela mulher ainda queimava em sua mente como um ferro em brasa. Cada vez que piscava via aquele momento, o sorriso dele, a mão entrelaçada, a traição. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. Senhorita, uma enfermeira se aproximou com um sorriso gentil. O paciente está estável. Ele acabou de acordar e está perguntando por você. Jéssica levantou-se limpando rapidamente as lágrimas. Seguiu a enfermeira por um corredor branco que cheirava a desinfetante e esperança. Quando entraram no quarto, o homem que ela salvara estava deitado na cama, com alguns curativos na testa e no braço. Seus olhos escuros encontraram os dela e algo passou entre eles. Um reconhecimento silencioso. Você... A voz dele era rouca, cansada, mas carregada de emoção. Você me salvou. Jéssica assentiu, sem saber o que dizer. Eu me chamo Murilo Fontes. Ele tentou se sentar, mas fez uma careta de dor. Como posso agradecer? Você arriscou sua vida por um estranho. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. As palavras saíram automáticas, mas ela não acreditava nelas. Quantas pessoas realmente teriam mergulhado naquele lago? Não qualquer pessoa. Os olhos de Murilo brilharam com gratidão genuína. Qual é o seu nome? Jéssica. Jéssica. Ele repetiu o nome como se fosse precioso. Eu estava dirigindo distraído e perdi o controle. Se você não estivesse lá... A voz falhou. Antes que Jéssica pudesse responder, a porta do quarto se abriu bruscamente. Uma mulher loira, alta, com saltos altíssimos e um casaco de pele entrou como um furacão. Seus olhos azuis varreram o quarto até pousarem em Murilo. Murilo, meu Deus! Ela correu até a cama, mas a preocupação em sua voz soava ensaiada, superficial. Quando me ligaram, eu quase morri de susto. Samantha. O nome veio à mente de Jéssica sem que ninguém precisasse dizer. Samantha, esta é Jéssica, ela me salvou. Murilo apontou, e havia algo em seu tom. Admiração, talvez. Samantha olhou para Jéssica pela primeira vez, e seu olhar foi de cima a baixo, crítico e frio. Viu as roupas amassadas, os cabelos desgrenhados, a aparência cansada. Oh, que gentil da sua parte. O sorriso não alcançou os olhos. Obrigada, mas acho que você já pode ir embora agora. Eu cuido dele daqui para frente. A frieza das palavras cortou o ar como uma lâmina. Jéssica piscou, sentindo-se subitamente pequena, insignificante. Claro, eu só queria ter certeza de que ele estava bem. Jéssica, espera. Murilo começou, mas Samantha o interrompeu. Querido, você precisa descansar, sem visitas. Ela se virou para Jéssica com um sorriso falso. Muito obrigada mesmo, pode ir. Era uma dispensa. Clara, direta, humilhante. Jéssica assentiu e saiu do quarto, sentindo o peso do cansaço cair sobre ela como uma avalanche. No corredor, encostou-se na parede por um momento, respirando fundo. Com licença, senhorita Jéssica. A mesma enfermeira de antes se aproximou. O Sr. Fontes está pedindo para falar com você. Ele insistiu muito. Por um momento, Jéssica considerou não voltar. Mas
Algo a puxou de volta àquele quarto. Quando entrou, Samantha estava ao lado da cama com uma expressão irritada. Murilo, por sua vez, tinha os olhos fixos na porta, esperando por ela. Jéssica. Ele sorriu e era um sorriso genuíno, caloroso. Eu não tive chance de agradecer direito. Você literalmente salvou minha vida. Por favor, me dê seu contato. Quero poder retribuir de alguma forma. Samantha tossiu alto, claramente desconfortável. Não precisa, de verdade. Jéssica percebeu a tensão no ar. Fico feliz que você esteja bem. Por favor. Murilo insistiu e havia algo em seu olhar, uma intensidade que fez o coração dela bater mais forte. Algo que ela não sentiu nem com Gilmar em 2 anos. Antes que pudesse responder, Samantha se adiantou. Murilo, querido, você precisa descansar agora, sozinho. Ela enfatizou a última palavra, olhando para Jéssica com frieza. A mensagem era clara. Ela não era bem-vinda ali. Jéssica assentiu e saiu pela última vez, ouvindo Samantha fechar a porta, atrás de si com um clique definitivo. No estacionamento, sentada em seu carro, Jéssica finalmente deixou as lágrimas caírem. Não pela grosseria de Samantha, mas por tudo. Por Gilmar, pela traição, pela vida que ela planejara e que desmoronara em uma única noite. Ligou o carro e dirigiu para casa, sabendo que quando acordasse, precisaria enfrentar uma nova realidade. Uma realidade sem Gilmar, sem planos de casamento, sem o futuro que ela costurara em cada ponto. 2 dias se arrastaram como 2 anos. Jéssica mal conseguia sair da cama. O ateliê permaneceu fechado, as cortinas da casa puxadas. Ela olhava para o teto, revivendo aquele beijo, aquela traição, 1000 vezes em sua mente. Até que a campainha tocou. Jéssica arrastou-se até a porta, ainda de pijama, os olhos inchados de tanto chorar. Quando abriu, seu coração afundou. Gilmar estava ali, com flores na mão, os olhos aparentemente preocupados, o cabelo perfeitamente penteado. Jéssica, graças a Deus. Ele deu um passo à frente, mas ela bloqueou a entrada. Eu tentei te ligar 1000 vezes. Seu telefone não completa. O que aconteceu? Você sumiu. As palavras dela saíram frias, cortantes. Eu vi, Gilmar. Ele piscou, confuso. Viu o quê? Vi você. A voz dela subiu, anos de doçura dando lugar à raiva. Beijando aquela mulher loira na porta do seu prédio, eu dirigi 4 horas para fazer uma surpresa. E a surpresa foi descobrir que meu noivo é um mentiroso. O rosto de Gilmar empalideceu. Depois ficou vermelho. Jéssica, o amor. Você está confundindo. Não me chame de amor. As lágrimas vieram, mas eram lágrimas de raiva agora. E não me diga que estou confusa. Eu vi você segurando a mão dela, vi você beijando ela como se fosse a coisa mais natural do mundo. Jéssica, escuta, deve ter sido outra pessoa. Eu nunca... Pare de mentir. Ela tirou o anel de noivado do dedo com tanta força que quase o jogou na cara dele. Acabou, Gilmar. Acabou. Vai embora. Jéssica, por favor. Vai embora. Ela bateu a porta na cara. Dele deslizou até o chão e chorou até não ter mais lágrimas. Do outro lado, ouviu a voz dele. Eu não vou desistir de você, Jéssica. Eu te amo. Mas ela não abriu a porta, porque pela primeira vez em 2 anos, percebeu que amor sem respeito não era amor. Era prisão. Na mesma cidade, a apenas alguns quilômetros dali, Murilo estava em seu escritório em casa, mas não conseguia se concentrar. Já tinha recebido alta do hospital havia um dia, mas sua mente não saía daquela noite, daqueles olhos verdes, daquela coragem. Jéssica pegou o cartão que o hospital lhe dera com o número de telefone, discou pela 10ª vez naquele dia. O número discado não existe ou está fora da área de cobertura. Murilo jogou o celular no sofá, frustrado. Como ela simplesmente desapareceu. Ele precisava agradecê-la. Não, ele precisava vê-la novamente. Havia algo naquele encontro, naqueles poucos minutos no hospital, que mexeu com ele de uma forma que não conseguia explicar. Problemas, chefe? Carlos, seu advogado e braço direito, entrou no escritório com uma pasta. Carlos, preciso que você me ajude a encontrar alguém. Murilo se levantou, determinado. A mulher que me salvou, Jéssica.
O telefone dela não funciona mais e eu preciso encontrá-la. Carlos ergueu uma sobrancelha. Isso é importante para você? Muito. Então, vamos encontrá-la. Nas semanas seguintes, Carlos conseguiu o nome completo de Jéssica nos registros do hospital e contratou um detetive particular. Enquanto isso, a vida de Murilo continuava, mas algo havia mudado. Especialmente quando olhava para Samantha. Era noite quando ele a viu humilhar Marina, sua cozinheira de 60 anos, por ter colocado sal demais no jantar. Você é incompetente. Como conseguiu esse emprego? Por pena? Samantha jogou o guardanapo na mesa, o rosto contorcido em desdém. Marina baixou a cabeça, os olhos marejados. Algo dentro de Murilo se rompeu. Samantha, podemos conversar? Sua voz era fria, controlada. Agora. Estou no meio do jantar, Murilo. Agora. No escritório ele foi direto ao ponto. Isso não está funcionando. Samantha riu nervosa. Do que você está falando? De nós, deste noivado, de tudo. Murilo suspirou, sentindo um peso sair dos ombros. Eu não te amo, Samantha. E acho que você também não me ama. Você ama meu dinheiro, meu status, mas não a mim. O rosto dela ficou vermelho. Como você ousa? Acabou. Ele tirou o anel do próprio dedo e colocou sobre a mesa. Desculpa se demorei para ver isso. Você vai se arrepender, Murilo Fontes. A voz dela era veneno puro. Eu não aceito isso. Você não pode simplesmente me descartar. Não estou descartando. Estou libertando nós dois de algo que nunca foi real. Samantha pegou a bolsa, os olhos faiscando de raiva. Isso não vai ficar assim. Você vai voltar rastejando para mim. Quando ela saiu batendo a porta com força, Murilo sentiu-se mais leve do que havia se sentido em meses, talvez anos. Pegou o celular e ligou para Carlos. Encontrou ela? Ainda não, mas estamos perto. O detetive conseguiu rastrear o endereço. Ela mora aqui, na cidade. O coração de Murilo acelerou. Aqui, na mesma cidade que eu. Sim, vou te passar o endereço amanhã. Naquela noite, Murilo mal conseguiu dormir. Quando fechava os olhos, via aqueles olhos verdes, aquela coragem, aquela mulher que o salvou e desapareceu como um fantasma. Mas fantasmas não têm endereço, e amanhã, finalmente, ele a encontraria. 2 meses haviam se passado, 2 meses desde aquela noite que dividiu a vida de Jéssica em antes e depois. O ateliê estava aberto novamente, e ela mergulhara no trabalho como forma de esquecer. Cada ponto que dava nos vestidos era uma tentativa de costurar seu próprio coração partido. Era uma tarde quente de sexta-feira quando a campainha do ateliê tocou. Jéssica estava no fundo da loja, ajustando a barra de um vestido de noiva para uma cliente, quando ouviu a porta se abrindo. Já vou atender, gritou, colocando os alfinetes entre os lábios. Levantou-se, ajeitou os cabelos que estavam presos em um coque bagunçado e caminhou até a frente da loja. Então, parou. Seu coração simplesmente parou. Murilo estava ali, alto, imponente, com um terno que destacava seus ombros largos, os cabelos pretos impecavelmente penteados e aqueles olhos escuros que ela não conseguiu esquecer em 2 meses. Jéssica. Ele disse o nome dela como se fosse uma oração. Um sorriso suave surgiu em seus lábios. Finalmente te encontrei. Ela retirou os alfinetes da boca com dedos trêmulos. Murilo? O que? Como você? Tentei te ligar tantas vezes. Ele deu um passo à frente, cauteloso, como se tivesse medo de assustá-la. O número não completava. Eu não sabia o que havia acontecido. Então contratei um detetive para te encontrar. Um detetive? Jéssica piscou, ainda processando que ele estava ali, real, na frente dela. Eu sei que parece loucura. Murilo riu, passando a mão pelos cabelos em um gesto nervoso. Mas eu precisava te ver de novo. Te agradecer direito. Você salvou minha vida, Jéssica. Eu não consigo parar de pensar nisso. De pensar em você. As bochechas dela queimaram. Eu troquei de número. Depois daquela noite, muita coisa mudou. Posso perguntar por quê? A voz dele era suave, genuinamente interessada. Jéssica hesitou.
Algo na forma como ele a olhava fazia com que quisesse contar tudo. Eu terminei meu noivado naquela noite. Descobri que estava sendo traída. A expressão de Murilo ficou séria. Sinto muito. Se não sinta. Ela sorriu e era um sorriso mais forte agora. Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Doeu, mas me libertou. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era carregado de algo mais, algo elétrico. Você está ocupada agora? Murilo perguntou. Porque eu adoraria convidá-la para um café. Temos 2 meses de conversa para colocar em dia. Jéssica olhou ao redor do ateliê vazio, depois de volta para ele. Sabe de uma coisa? Eu adoraria. O café na esquina era pequeno e aconchegante, com mesas de madeira e o cheiro de grãos frescos no ar. Sentados um de frente para o outro, as xícaras fumegantes entre eles, a conversa fluiu com uma facilidade surpreendente. Então você tem uma rede de postos de combustível? Jéssica mexeu o açúcar no café, curiosa. Herdei do meu pai. Ele começou com um único posto e construiu um império. Murilo sorriu com orgulho. Mas eu não vim aqui falar de trabalho. Quero saber sobre você. Estilista, certo? Sim. É meu sonho desde criança. Costurar, criar, ver uma noiva feliz no vestido que eu fiz. Ela suspirou. É mágico. Deve ser muito talentosa. Ou muito teimosa. Jéssica riu, e Murilo percebeu como aquele som era bonito. As horas passaram sem que percebessem. Descobriram que ambos adoravam filmes antigos, que tinham pavor de altura, que acreditavam em segundas chances. Eu terminei meu noivado também. Murilo revelou, girando a xícara vazia entre as mãos. Com Samantha, naquela noite no hospital, quando ela te tratou com tanta frieza, eu já sabia que não era a mulher certa para mim. Mas foi depois, vendo ela humilhar uma funcionária, que eu tive certeza. Lamento que tenha terminado, Jéssica disse, mas seus olhos diziam outra coisa. Eu não. Murilo a encarou diretamente, porque se eu ainda estivesse com ela, não estaria aqui agora, com você. O coração de Jéssica acelerou. Havia algo naquele olhar, naquela intensidade que a fazia sentir viva pela primeira vez em meses. Nos dias seguintes, Murilo apareceu no ateliê com regularidade suspeita, sempre com uma desculpa. Passei aqui perto. Trouxe uns doces. Queria sua opinião sobre uma cor para o escritório. Jéssica sabia o que ele estava fazendo e não se importava nem um pouco. Uma semana depois, ele a encontrou medindo tecidos. Preciso de um favor, disse ele, encostado no balcão com aquele sorriso que fazia o estômago dela revirar. Qual? Me ensina a costurar. Jéssica riu. Você? Costurar? Por que não? Ele ergueu as mãos. Essas mãos podem fazer mais do que assinar contratos. E ali, entre linhas e agulhas, os dedos dele se tocaram. Foi um toque acidental ao pegar a mesma tesoura, mas a eletricidade que passou entre eles não tinha nada de acidental. Murilo. Jéssica sussurrou, ainda segurando a tesoura, os dedos dele sobre os dela. Jéssica. Ele não tirou a mão. Eu sei que é cedo. Sei que você está se recuperando, mas eu não consigo parar de pensar em você. Desde aquela noite no lago, você mudou alguma coisa em mim. Ela olhou para aqueles olhos escuros e viu sinceridade. Viu algo que nunca tinha visto em Gilmar. Verdade. Você também mudou algo em mim, admitiu, a voz quase um sussurro. E naquele momento, cercada de tecidos e sonhos, Jéssica percebeu que talvez, apenas talvez, o destino tivesse colocado aquele acidente em seu caminho, não para destruí-la, mas para reconstruí-la. Os dias que se seguiram foram os mais leves que Jéssica havia experimentado em muito tempo. Murilo tornara-se parte de sua rotina de uma forma natural, quase mágica. Ele aparecia no fim da tarde, sempre com um sorriso e uma desculpa diferente. Às vezes traziam café, outras vezes apenas conversavam enquanto ela trabalhava. Naquela quinta-feira, Jéssica estava concentrada ajustando um vestido quando seu celular tocou. Era Murilo. Oi. Ela sorriu automaticamente ao atender. Oi, estava pensando, que tal um café hoje? A voz dele era quente, envolvente. O coração dela deu um pequeno salto. Adoraria.
Ótimo. Passo aí às 6? Estarei esperando. Jéssica desligou sorrindo como uma adolescente. Olhou para o relógio. Faltavam 2 horas. Tempo suficiente para terminar o ajuste e se arrumar um pouco. Mas o destino tinha outros planos. Às 5h30, a campainha do ateliê tocou. Jéssica levantou os olhos do trabalho e congelou. Gilmar estava na porta de vidro, acenando com aquele sorriso que ela um dia achou encantador e agora só via falsidade. Ela considerou não abrir, mas sabia que ele não desistiria. Respirou fundo e destravou a porta. O que você quer, Gilmar? Jéssica, por favor, me deixa falar. Ele entrou sem ser convidado, fechando a porta atrás de si. Faz 3 meses. 3 meses que você não me atende, não me vê, me cortou da sua vida completamente. E você esperava o quê? Um abraço? A voz dela era firme, mas o coração batia acelerado. Não de paixão, de raiva. Esperava que você me ouvisse. Gilmar se aproximou. Eu cometi um erro, sim. Um erro terrível. Mas eu te amo, Jéssica. Sempre te amei. Você não sabe o que é amor. Ela cruzou os braços, criando uma barreira física entre eles. Amor não trai. Amor não mente. Amor não beija outra pessoa enquanto promete eternidade para você. Foi um momento de fraqueza. Ela não significa nada. Mas eu significava? As palavras saíram como flechas. Porque se eu significasse algo, você não teria me traído, Gilmar. Ponto final. Ele passou a mão pelos cabelos frustrado. Jéssica, nós tínhamos planos. Futuro. Casamento. Você vai jogar tudo isso fora por causa de um erro? Não. Você jogou tudo fora quando decidiu me trair. Ela apontou para a porta. Agora vai embora. Eu tenho um compromisso. Compromisso? Algo mudou no rosto dele. Ciúme. Possessividade. Com quem? Não é da sua conta. Você está saindo com alguém? A voz dele subiu de tom. Depois de 3 meses? Que rapidez, Jéssica! Você me traiu! Ela gritou, e todas as emoções reprimidas vieram à tona. Você não tem direito de questionar nada da minha vida. Nada. Gilmar deu um passo à frente, os olhos brilhando com determinação irracional. Eu não vou desistir de você. Eu não aceito este término. Você não tem escolha. Tenho sim. E antes que Jéssica pudesse reagir, Gilmar a puxou pelos braços e colou os lábios nos dela. Não foi um beijo, foi uma invasão. Uma tentativa desesperada de reivindicar algo que não era mais seu. Jéssica empurrou com toda a força, conseguindo se soltar. E sem pensar, sua mão voou e encontrou o rosto dele em um tapa certeiro que ecoou pelo ateliê. Não me toca! A voz dela tremia de raiva. Nunca mais me toca! Sai daqui agora ou eu chamo a polícia! Gilmar levou a mão ao rosto vermelho, chocado. Jéssica! Sai! Ele recuou, percebendo que havia cruzado uma linha sem volta. Com um último olhar de frustração misturada com raiva, saiu do ateliê, batendo a porta. Jéssica desabou na cadeira, tremendo. Levou os dedos aos lábios, sentindo-se violada, suja. Lágrimas de raiva escorreram por seu rosto. Do outro lado da rua, Murilo estava estacionando o carro quando viu a cena pela vitrine do ateliê. Viu um homem alto, de cabelos castanhos, beijando Jéssica. O mundo dele parou. Sentiu uma dor aguda no peito, como se alguém tivesse enfiado uma faca e torcido. Ela tinha alguém? Tinha voltado com o ex? Tudo aquilo que ele sentiu, aquela conexão, tinha sido apenas da parte dele? As mãos apertaram o volante com força. Ele não viu o tapa. Não viu Jéssica empurrando o homem. Não viu a raiva e o desgosto no rosto dela. Viu apenas o beijo. E isso foi o suficiente para fazer seu coração se estilhaçar em 1000 pedaços. Sem pensar, deu ré no carro e saiu dali. Não podia entrar, não podia encarar aquilo. Não agora, quando finalmente havia se permitido sentir algo de novo. Quando finalmente havia baixado suas defesas. Idiota, murmurou para si mesmo, os olhos ardendo. Você é um idiota por acreditar que... Mas não terminou a frase. Porque dizer em voz alta doeria. Ainda mais. Dentro do ateliê, Jéssica limpou as lágrimas e olhou para o relógio. 6 horas. Murilo deveria estar chegando.
Ela esperou. 15 minutos. 30. 1 hora. Pegou o celular e discou para ele. Tocou, tocou, até cair na caixa postal. Murilo, é a Jéssica. Você está bem? Estava te esperando. Me liga quando puder, por favor. Mas o telefone permaneceu em silêncio. E Jéssica não entendia. Não entendia o que havia acontecido. Não entendia por que, pela segunda vez, um homem desaparecia de sua vida. Só que desta vez doía de uma forma diferente. Doía porque era real. 5 dias. 5 dias de silêncio absoluto. Jéssica tinha ligado, mandado mensagens, até mesmo passado pelos lugares onde costumavam se encontrar. Nada. Murilo simplesmente desapareceu. E ela não entendia por quê. Sentada no ateliê vazio, olhando para o celular pela 1000ª vez, Jéssica sentiu as lágrimas ameaçarem cair novamente. O que tinha acontecido? Tudo estava tão bem. Eles estavam se conectando de verdade. E de repente, nada. Será que ele se arrependeu? Será que percebeu que eu tenho muita bagagem? Sussurrou para o vazio. O celular vibrou na sua mão, fazendo seu coração disparar. Era ele. Murilo. Desculpa não ter dado notícias. Podemos conversar? Os dedos dela tremeram ao digitar a resposta. Jéssica. Sim, por favor. Quando? Murilo. Hoje à noite? Na praça em frente ao seu ateliê? 8 horas? Jéssica. Estarei lá. A praça estava iluminada por postes antigos que criavam círculos dourados de luz no chão. Jéssica chegou 10 minutos adiantada, o coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo. Usava um vestido simples azul marinho e havia soltado os cabelos, que caíam em ondas suaves sobre os ombros. Quando viu Murilo chegando, o ar pareceu mais difícil de respirar. Ele estava diferente. Os ombros caídos, as mãos nos bolsos, o rosto tenso. Oi, ele disse, parando a uma distância segura dela. Oi. Jéssica deu um passo à frente. Murilo, o que aconteceu? Por que você sumiu? Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Eu passei no ateliê naquela noite. Estava indo te buscar para o café. Eu sei, eu te esperei. Mas eu não entrei. Os olhos dele finalmente encontraram os dela. E havia dor ali. Dor genuína. Porque eu vi, pela vitrine, eu vi você beijando alguém. Jéssica sentiu como se tivesse levado um soco. O quê? Não. Murilo, não foi. Eu sei que não tenho direito de sentir ciúmes. Nós nem estamos juntos oficialmente. Mas Ele fechou os olhos. Eu achei que havia algo entre nós. Algo real. E ver aquilo me destruiu. Murilo, me escuta. Jéssica se aproximou mais, as lágrimas já escorrendo. Aquilo não foi um beijo. Foi meu ex-Gilmar. Ele apareceu no ateliê sem avisar, tentando me reconquistar, e quando eu disse não, ele me beijou à força. Murilo abriu os olhos, o rosto pálido. À força? Sim. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. Eu empurrei ele e dei um tapa na cara dele. Mandei ele ir embora e nunca mais me procurar. Mas você só viu o beijo, não viu o resto. Meu Deus, Jéssica. Murilo deu um passo à frente, a culpa estampada no rosto. Eu sinto tanto. Eu deveria ter entrado, deveria ter te dado a chance de explicar, mas Você só viu e tirou conclusões. A voz dela não tinha raiva, apenas tristeza. Você não confiou em mim. Não foi isso. Ele parou, respirou fundo. Eu tive medo. Medo de estar sentindo algo tão forte tão rápido e descobrir que era só eu. Medo de me entregar e ser rejeitado. Então, quando vi aquilo, eu simplesmente fugi. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelos sons da noite. Grilos cantando, o vento nas árvores, o bater acelerado de 2 corações. Murilo. Jéssica deu mais um passo, agora tão perto que podia sentir o calor dele. Eu não sinto nada por Gilmar. Nada. Ele me traiu, me mentiu, me quebrou, mas depois você apareceu. E você... Sua voz falhou, carregada de emoção. Você me fez acreditar de novo. Me fez sentir de novo. E quando você sumiu, eu pensei que tinha perdido algo precioso antes mesmo de ter tido a chance de vivê-lo.
Os olhos de Murilo brilharam. Ele ergueu a mão lentamente, hesitante, e tocou o rosto dela com uma delicadeza que fez o coração dela acelerar. Você não perdeu nada, sussurrou. Eu estou aqui, e eu sinto o mesmo. Desde aquela noite no lago, desde o momento em que abri os olhos no hospital e vi você, eu não consigo pensar em mais nada. Então por que estamos perdendo tempo? Jéssica sorriu através das lágrimas, inclinando o rosto no toque dele. Porque eu sou um idiota que quase estragou tudo. Não. Você é um homem com medo, assim como eu. Ela cobriu a mão dele com a sua. Mas talvez possamos ter medo juntos e transformar esse medo em coragem. Murilo sorriu, aquele sorriso que iluminava o rosto inteiro dele. Jéssica, eu quero fazer isso direito. Quero te conhecer, te entender, construir algo real. Sem pressa, mas com verdade. Eu quero isso também. Então, ele se aproximou mais, a outra mão encontrando a cintura dela. Posso te beijar? De verdade desta vez? Jéssica não respondeu com palavras. Apenas se ergueu nas pontas dos pés e encontrou os lábios dele com os seus. Foi diferente de qualquer beijo que ela já tinha experimentado. Não foi apressado, não foi possessivo. Foi suave, respeitoso, mas carregado de uma promessa silenciosa. Foi um beijo que dizia, eu te escolho, eu confio em você, eu estou aqui. Quando se separaram, a lua cheia brilhava sobre eles, banhando a praça em uma luz prateada e mágica. Esse é o nosso recomeço, Murilo sussurrou, a testa encostada na dela. Não. Jéssica sorriu, os olhos ainda fechados, saboreando o momento. Esse é o nosso verdadeiro começo. E ali, sob a luz do luar, cercados pelo silêncio cúmplice da noite, dois corações partidos encontraram a cura um no outro. Um mês havia se passado desde aquele beijo sob o luar. Um mês de mensagens de bom dia, de cafés improvisados, de risadas, compartilhadas e silêncios confortáveis. Jéssica e Murilo não tinham pressa, mas também não conseguiam ficar longe um do outro. Era sábado à noite, quando Murilo apareceu no ateliê com um buquê de lírios brancos. As flores favoritas dela, que ele tinha descoberto em uma de suas longas conversas. Para que isso? Jéssica pegou as flores, sentindo o perfume suave invadir seus sentidos. Preciso de um motivo? Murilo sorriu, mas havia algo diferente em seus olhos. Nervosismo, talvez. Você está estranho. Ela estreitou os olhos, divertida. O que está tramando, Murilo Fontes? Ele riu, passando a mão pelos cabelos naquele gesto que ela já conhecia tão bem. Não consigo esconder nada de você, não é? Nem tente. Murilo respirou fundo, pegou as mãos dela entre as suas. Jéssica, este último mês foi incrível. Cada dia ao seu lado me faz perceber o quanto eu estava vivendo pela metade antes. Você me faz querer ser melhor. Me faz acreditar que recomeçar vale a pena. O coração dela acelerou. Murilo, espera, me deixa terminar. Ele sorriu nervoso. Eu sei que começamos de uma forma inusitada. Eu sei que ambos temos cicatrizes. Mas eu não quero mais ficar nesta zona indefinida. Eu quero poder te chamar de minha namorada. Quero poder dizer ao mundo que você é a mulher que roubou meu coração quando roubou minha vida daquele lago. Lágrimas de felicidade se formaram nos olhos dela. Você está me pedindo em namoro? Estou, oficialmente, romanticamente e completamente apaixonado. Ele apertou as mãos dela. Você aceita namorar comigo, Jéssica? Sim. Ela pulou em seus braços, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, sim, sim. O beijo que se seguiu foi celebração, promessa e alívio ao mesmo tempo. E quando se separaram, ambos estavam radiantes. Você me faz tão feliz, Jéssica sussurrou, a testa encostada na dele. E você me faz inteiro. A semana seguinte foi uma bolha de felicidade. Jéssica estava no ateliê, cantarolando enquanto costurava, quando a campainha tocou com mais força do que o normal. Ela levantou os olhos e sentiu o estômago afundar. Samantha estava na porta, usando um vestido vermelho justo, saltos altíssimos e um sorriso que não alcançava os olhos. Posso entrar? Não esperou pela resposta, já entrando. Jéssica se levantou devagar,
o corpo em alerta. O que você quer, Samantha? Oh, não seja hostil, querida. Samantha caminhou pelo ateliê, os dedos tocando os tecidos com desdém mal disfarçado. Vim apenas ter uma conversinha, de mulher para mulher. Não temos nada para conversar. Não? Mesmo quando se trata do meu Murilo? Jéssica sentiu a raiva subir, mas manteve a voz firme. Murilo não é seu. Vocês terminaram. Por enquanto, Samantha se virou, os olhos faiscando. Você realmente acha que ele vai ficar com você? Uma costureirinha de bairro, por favor. O tom era veneno puro. Murilo está acostumado com um certo nível de vida, de sofisticação. Você é, como posso dizer, um passatempo, uma fase. Sai daqui. Jéssica deu um passo à frente e pela primeira vez não sentiu medo. Sentiu força. Sai agora antes que eu te faça sair. Me fazer? Samantha riu, mas era um riso nervoso. Ela não esperava essa reação. Você está me ameaçando? Não, estou te mandando embora da minha loja, do meu espaço. Jéssica ergueu o queixo, os olhos verdes brilhando com determinação. Você pode ter dinheiro, Samantha. Pode ter roupas caras e carros importados, mas você não tem caráter, e foi por isso que Murilo te largou. Não por mim, por você mesma. O rosto de Samantha ficou vermelho. Você vai se arrepender. A única coisa que eu me arrependo é de ter aberto a porta para você. Jéssica apontou para a saída. Agora vai, e não volta. Por um momento, Samantha pareceu querer dizer algo. Mas vendo a firmeza no olhar de Jéssica, percebeu que havia perdido aquela batalha. Com um bufo indignado, saiu do ateliê, os saltos batendo forte no chão. Quando a porta se fechou, Jéssica desabou na cadeira, as mãos tremendo. Mas não de medo, de adrenalina, de orgulho. Ela tinha se defendido, tinha colocado limites, tinha se respeitado. Aquela Jéssica frágil que chorava por um homem que a traiu não existia mais. Em seu lugar, havia uma mulher que sabia seu valor. Uma mulher que não aceitava mais migalhas disfarçadas de amor. Pegou o celular e ligou para Murilo. Oi, amor, tudo bem? A voz dele era quente, acolhedora. Tudo ótimo. Ela sorriu, sentindo algo leve e poderoso dentro do peito. Só queria ouvir sua voz e... Te falar sobre Samantha, Murilo respondeu. Ela foi aí, não foi? Jéssica piscou surpresa. Como você sabe? Porque Carlos me avisou que ela andava obcecada em me reconquistar. Ela tentou algo? Tentou me intimidar, mas eu a expulsei daqui. Havia orgulho em sua voz. Murilo riu e era um som cheio de admiração. Essa é minha garota. Forte, corajosa e absolutamente incrível. Sua garota. Jéssica repetiu as palavras, saboreando-as. Gosto de como isso soa. Eu também. E Jéssica? Sim, eu te amo. As palavras pairaram no ar como uma melodia. Não era a primeira vez que alguém dizia isso a ela, mas era a primeira vez que soava verdadeiro. Eu também te amo, Murilo. E ao desligar o telefone, Jéssica olhou para seu reflexo no espelho do ateliê. A mulher que olhava de volta era diferente, mais forte, mais decidida, mais inteira. A lagarta havia se transformado em borboleta, e agora ela estava pronta para voar. A festa de fim de ano na mansão dos Fontes era o evento do ano. Lustres de cristal, garçons circulando com champanhe, música ao vivo e um salão repleto de empresários, amigos e familiares de Murilo. Era elegância e sofisticação em cada detalhe. Jéssica estava nervosa quando Murilo a buscou em casa naquela noite. Nunca tinha estado em um evento tão requintado. Você está linda, Murilo sussurrou ao vê-la descer as escadas. E ela estava. O vestido branco que ela mesma havia costurado era uma obra de arte. Justo no corpo, com um decote elegante e delicado, a saia caindo em camadas suaves até os joelhos. Ela tinha bordado pequenas flores de pérola na cintura, um trabalho de 2 semanas que valia cada segundo. Está nervosa? Ele perguntou no carro, entrelaçando os dedos com os dela. Um pouco, admitiu. É muita gente importante. E se eu disser algo errado? Murilo parou o carro e se virou para ela, segurando seu rosto com ternura.
Jéssica, você salvou minha vida. Você me ensinou o que é coragem de verdade. Essas pessoas não chegam nem perto do seu valor. Beijou sua testa suavemente. Apenas seja você mesma. É tudo que eu preciso. Quando entraram no salão de mãos dadas, várias cabeças se viraram. Murilo era conhecido, respeitado, admirado. E agora estava apresentando a todos uma mulher que brilhava não pelo vestido, mas pela luz que irradiava de dentro. Essa é Jéssica, dizia com orgulho para cada pessoa. A mulher mais incrível que já conheci. Ela sorria, apertava mãos, conversava. E percebeu algo surpreendente. Ela pertencia ali, não pelo dinheiro ou status, mas pela confiança que tinha encontrado em si mesma. Estavam próximos ao buffet, Murilo conversando com Carlos sobre um novo projeto, quando Jéssica sentiu uma presença ao seu lado. Virou-se e seu estômago afundou. Samantha estava ali. Vestido dourado, decote ousado, um copo de vinho tinto na mão e um sorriso venenoso nos lábios. Você não foi convidada, Jéssica disse baixo, tentando não chamar atenção. Oh, querida, eu conheço metade das pessoas aqui. Não preciso de convite. Samantha deu um gole no vinho, os olhos percorrendo o vestido de Jéssica com desdém. Que vestidinho! Caseiro! Fez você mesma? Fiz sim, com muito orgulho. Que charmoso! O tom deixava claro que ela pensava o oposto. Mas sabe, em eventos como este, a gente costuma usar estilistas de verdade, não roupas de costureira de bairro. Jéssica sentiu a raiva subir, mas respirou fundo. Não daria a Samantha a satisfação de vê-la perder a compostura. Se você me der licença, começou a se afastar, mas Samantha deu um passo para o lado, bloqueando seu caminho. Aproveita enquanto pode, Jéssica. A voz era um sussurro cheio de veneno. Porque homens como Murilo não ficam com mulheres como você. Vocês são um passatempo divertido, mas no final eles sempre voltam para o seu nível real. Meu nível real, Jéssica repetiu, e algo dentro dela se acendeu. Não era raiva, era pena. Sabe qual é a diferença entre nós, Samantha? Você mede seu valor pelo tamanho da sua conta bancária. Eu meço o meu pelo tamanho do meu caráter, e por isso eu sempre vou ser mais rica que você. O rosto de Samantha se contorceu em fúria, e então aconteceu. Em um movimento que pareceu acontecer em câmera lenta, Samantha tropeçou. O vinho tinto voou do copo em um arco perfeito e se espalhou pelo vestido branco de Jéssica como sangue. Jéssica ficou paralisada, olhando para o tecido manchado. 2 semanas de trabalho. Horas de bordado delicado. Arruinado. Oh, não! Samantha levou a mão à boca, mas seus olhos brilhavam de satisfação. Que descuido meu, desculpa. O salão ficou em silêncio. Todos olhavam. Alguns com pena, outros com choque. E então, Murilo apareceu. Ele tinha visto tudo. De longe, através da multidão, tinha visto Samantha se aproximar. Tinha visto o tropeço proposital. Tinha visto o vinho manchando o vestido que Jéssica fez com tanto amor. Samantha! A voz dele ecoou pelo salão, fria e furiosa. Sai daqui! Agora! Todos os olhos se viraram para ele. Murilo Fontes, sempre, tão controlado, estava tremendo de raiva. Murilo, foi um acidente. Samantha tentou com aquela voz doce e falsa. Não foi acidente. E nós dois sabemos. Ele se aproximou, colocando-se entre Jéssica e Samantha como um escudo protetor. Você não foi convidada para esta festa, você invadiu, e agora você destruiu intencionalmente o vestido da mulher que eu amo. Amor? Samantha riu, nervosa. Murilo, você não pode estar falando sério. Estou completamente sério. Ele apontou para a porta. Você está proibida de entrar em qualquer evento ou estabelecimento relacionado a mim. Samantha olhou ao redor, percebendo que todos a encaravam com desaprovação. Tentou manter a compostura, mas suas mãos tremiam. Você vai se arrepender disso, Murilo Fontes. As palavras saíram entre dentes cerrados. A única coisa que me arrependo é de não ter te expulsado da minha vida muito antes. Ele se virou para Jéssica, ignorando completamente Samantha. Está bem, amor?
Jéssica olhou para o vestido, manchado, depois para Murilo, depois para todos os olhares no salão. E então, algo incrível aconteceu. Ela sorriu. Estou ótima. E era verdade, porque o vestido podia estar arruinado, mas ela não estava. Ela estava inteira, amada e, finalmente, livre. Murilo a puxou para um abraço enquanto o organizador do evento levava Samantha para fora. E quando a música recomeçou, ele a conduziu para o centro do salão. Posso ter esta dança, mesmo com vinho no vestido? Principalmente com vinho no vestido. Jéssica riu e era um som de pura alegria. E ali, cercados por pessoas que agora os olhavam com admiração, Jéssica e Murilo dançaram. Não como vítima e salvador, mas como dois sobreviventes que encontraram um no outro a coragem de recomeçar. 2 meses após a festa, Jéssica estava sentada em seu ateliê, mas não estava sozinha. O pequeno espaço que antes era só dela, agora tinha 2 assistentes e uma lista de espera de 2 meses. A história do vestido manchado de vinho e da mulher que dançou mesmo assim tinha se espalhado. E as pessoas queriam conhecer a estilista que transformou humilhação em elegância. Jéssica, a senhora Rodrigues ligou de novo, disse Marina, sua assistente mais nova. Quer que você faça o vestido de casamento da filha dela. Jéssica sorriu olhando ao redor. Paredes que antes estavam vazias agora exibiam seus desenhos. A máquina de costura que antes trabalhava sozinha agora tinha companhia. O sonho que ela tinha costurado em silêncio estava finalmente ganhando vida. O telefone tocou e seu coração deu aquele salto familiar. Murilo. Oi, amor. Oi. Está ocupada? A voz dele era quente, mas havia algo diferente. Uma ansiedade, talvez. Nunca para você. O que foi? Preciso te ver. Agora. Posso passar aí? Jéssica franziu a testa. Está tudo bem? Está tudo. Perfeito. Mas preciso te ver. 20 minutos depois, Murilo entrava no ateliê com um sorriso que iluminava o ambiente inteiro. Ele usava jeans e uma camisa social azul, os cabelos levemente despenteados, como se tivesse passado a mão neles várias vezes. Você está estranho, Jéssica observou se aproximando. Estou nervoso, ele admitiu pegando as mãos dela. Jéssica, nestes últimos meses, você mudou minha vida de formas que eu nem sabia serem possíveis. Você me ensinou que coragem não é não ter medo, mas agir apesar dele. Me ensinou que amor verdadeiro não é posse, é liberdade, é parceria. Murilo, você está me assustando. Ela riu nervosa. O que está acontecendo? Ele respirou fundo e então, com um movimento que fez o coração dela parar, ajoelhou-se. Eu sei que é cedo. Eu sei que algumas pessoas vão dizer que é loucura. Tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Mas eu não quero esperar para fazer a pergunta que tenho certeza que quero fazer pelo resto da minha vida. Lágrimas já brotavam nos olhos de Jéssica. Murilo. Jéssica, você não só salvou minha vida naquele lago, você salvou meu coração de uma existência vazia. Me salvou de uma vida sem cor, sem propósito, sem amor real. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas deslumbrante, com um diamante que capturava a luz como uma promessa. Casa comigo? Não amanhã, não daqui a 1 mês, quando você estiver pronta. Mas casa comigo. Seja minha esposa, minha parceira, minha melhor amiga para sempre. As lágrimas escorriam livremente agora. Jéssica cobriu a boca com as mãos, o coração tão cheio que parecia que ia explodir. Você tem certeza? Sussurrou. Murilo, eu não tenho dinheiro. Não. Venho de uma família importante, eu sou só. Você é tudo, ele a interrompeu, a voz embargada. Você é corajosa quando deveria estar quebrada. É gentil quando tem todo o direito de ser amarga. É forte sem perder a ternura. Jéssica, você não é só nada. Você é extraordinária. Ela se ajoelhou na frente dele, as mãos tremendo ao tocar o rosto dele. Sim, sim, eu caso com você. 1000 vezes sim. O beijo que se seguiu foi diferente de todos os outros. Foi celebração, promessa e alívio. Foi o fechamento de um ciclo de dor e a abertura de um futuro de esperança. Quando se separaram,
Murilo colocou o anel no dedo dela e ambos riram através das lágrimas. Não posso acreditar que estou noiva de novo, Jéssica disse, olhando para o anel. Mas desta vez, parece certo, parece real, porque é real. Murilo a puxou para um abraço. E desta vez, você não está sendo escolhida por alguém que não te merece. Você está sendo escolhida por alguém que sabe exatamente o tesouro que tem. Naquela noite, Jéssica sorriu para seu reflexo, tocando o anel no dedo. Obrigada, sussurrou para si mesma. Obrigada por não desistir. E naquele momento ela entendeu. O final feliz não era o anel, não era Murilo, não era o ateliê prosperando. O final feliz era ela mesma, inteira, curada, livre. Tudo o mais era só a cereja no bolo de uma vida que ela tinha reconstruído com as próprias mãos. 1 ano. 12 meses desde aquele pedido de casamento que mudou tudo. E que diferença 1 ano fazia? Jéssica acordou com a luz do sol entrando pela janela do quarto, que agora dividia com Murilo. 6 meses de casados, e ela ainda sorria toda manhã ao vê-lo dormindo ao seu lado. Ele tinha um braço ao redor da cintura dela, mesmo dormindo, como se precisasse ter certeza de que ela estava ali. Bom dia, senhora Fontes, Murilo murmurou, os olhos ainda fechados, mas um sorriso brincando nos lábios. Ainda não me acostumei com esse nome, ela riu, virando-se para beijá-lo. Mas estou adorando. O casamento tinha sido simples e perfeito. Uma cerimônia intimista no jardim da casa deles, com amigos próximos e família. Jéssica usou um vestido que ela mesma criou, um design único que foi capa de 3 revistas de moda depois. O ateliê Renascida, como ela decidiu chamá-lo, agora tinha uma loja física 3 vezes maior, 5 funcionários e contratos com boutiques de luxo. Café da manhã? Murilo perguntou, passando os dedos pelos cabelos dela. Daqui a pouco. Hoje é um dia especial, lembra? Como eu... Poderia esquecer? Ele sorriu, puxando-a para mais perto. A inauguração da minha loja. Mais tarde naquele dia, o novo ateliê estava repleto de convidados. Flores por toda parte, champanhe circulando e Jéssica no centro de tudo, radiante em um vestido verde esmeralda que destacava seus olhos. Estou tão orgulhoso de você, Murilo sussurrou, a mão na cintura dela enquanto posavam para fotos. Nós, ela corrigiu. Orgulhoso de nós. Você sempre acreditou em mim. Carlos, o advogado e agora grande amigo do casal, se aproximou com uma taça. Um brinde aos 2 empreendedores de sucesso. Jéssica com seu império da moda e Murilo expandindo a rede de postos. Vocês são imparáveis. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Gilmar estava sentado em um bar, sozinho. Olhando para o celular, ele tinha tentado se reconectar com várias ex-namoradas. Nenhuma quis saber dele. Abriu o Instagram e viu uma foto da inauguração. Jéssica e Murilo, sorridentes, rodeados de sucesso e amor. Ele leu a legenda. Quando você encontra a pessoa certa, tudo se encaixa. Obrigada por me ensinar o que é amor de verdade. Murilo Fontes. Gilmar sentiu um aperto no peito. Ele tinha tido algo precioso e jogou fora por pura estupidez. Agora, via Jéssica brilhando de uma forma que nunca brilhou com ele e sabia que a culpa era só dele. Algumas lições a gente aprende tarde demais, murmurou para si mesmo, pedindo outra cerveja. Samantha estava em seu apartamento luxuoso, mas vazio. Depois da humilhação na festa, sua reputação nos círculos sociais tinha despencado. As amigas a evitavam. Os convites para eventos secaram. Ela tentou se aproximar de outros empresários, mas a história de como tratou Jéssica se espalhou. Mulher que destrói outras mulheres não merece espaço em nossa sociedade, tinha dito uma influenciadora famosa em um podcast popular. Olhou para o espelho e viu uma mulher amarga, sozinha, cercada de coisas caras, mas sem nada que realmente importasse. Pegou o celular e, por um momento, considerou ligar para Murilo. Mas sabia que aquele capítulo estava fechado. Eu fiz isso comigo mesma, admitiu em voz alta, pela primeira vez assumindo responsabilidade. Talvez, apenas talvez, ainda houvesse tempo para mudar. Mas seria um caminho longo e solitário. Naquela noite, já em casa, deitados na cama,
Murilo acariciava os cabelos de Jéssica. Tenho uma coisa para te contar, ela disse, nervosa mas feliz. Estou ouvindo. Eu fui ao médico hoje de manhã antes da inauguração. O coração de Murilo acelerou. E? Jéssica pegou a mão dele e colocou sobre sua barriga, os olhos brilhando. E em 7 meses seremos 3. Por um momento, Murilo ficou em choque absoluto. Então um sorriso imenso tomou conta do seu rosto. Nós vamos ter um bebê? Vamos ter um bebê. Ele a abraçou com tanta força que ela riu, as lágrimas de alegria misturando-se às dele. Você me deu tudo, Jéssica. Absolutamente tudo. Não. Ela tocou o rosto dele. Nós nos demos tudo. Juntos. E ali, naquela casa cheia de amor, eles adormeceram sonhando com o futuro. Um futuro que antes parecia impossível, mas que agora estava ali, real, palpável, perfeito. Porque do caos nasceu a força, da dor nasceu a cura, das cinzas nasceu a fênix. E esta fênix não voava sozinha. Voava ao lado de quem a amava, respeitava e valorizava. Fim. A vida não é sobre os capítulos que te quebram. É sobre como você reescreve os próximos. E toda mulher merece uma história onde ela é a heroína, não a vítima. Onde o amor a releva, não a diminui. Onde o final feliz começa quando ela finalmente se escolhe. Obrigada por ter ficado até aqui. Você é uma peça fundamental deste canal. Se gostou desta história, curta o vídeo, comente o que achou e se inscreva no canal. Assim você estará nos ajudando a criar novas histórias de romance e superação.